Então, ó, junta teus filhos, junta teus familiares e vamos receber a poderosa palavra de Deus. Eu coloquei o tema hoje e nós vamos dividir em duas partes. Então é muito importante que você assista hoje e assista domingo, dia 18. Legal? Esse domingo, dia 11, e domingo, dia 18. Duas partes com o tema Dia de Maior Calor. Uau! Nós temos dias, queridos, que o calor fica intenso. Nós temos meses que o calor é insuportável. Mas o Senhor tem uma palavra para nós hoje e nós vamos ler o texto bíblico e em seguida vamos orar. Nós vamos ler apenas, escute bem isso, um versículo e meio de um outro, só. E vamos dividir em 6 partes. Vamos falar algumas hoje, uma introdução um pouquinho maior e algumas no domingo que vem. Amém? Então prepara teu coração, prepara aí o teu espírito. Como nós temos falado aqui em todos esses cultos online, ao vivo, Instagram, YouTube, é hora de adorarmos. É o nosso culto, não é no templo presencial, mas é online aí com a sua família. Amém? Então se liga conosco, vamos ler o texto bíblico e em seguida eu vou estar orando por você e por tua casa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar preciosidades aos nossos corações. Gênesis, capítulo 18, versículo 1 e a metade do versículo 2. Gênesis 18, verso 1 e a metade do verso 2, nós vamos dividir em 6 partes. Vejam só como vai ser poderoso. Gênesis 18, 1 diz assim, ó, depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manre, estando ele sentado do lado de fora da tenda, na porta da tenda. Aí diz assim, ó, no maior calor do dia, levantando-se Abraão, ele olhou para o alto, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Uau, fecha os teus olhos com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, com o teu marido. Chame todos agora para orar, porque o Senhor vai revelar neste um versículo e meio, ele vai revelar 6 chaves preciosas para o nosso futuro em 2021. 6 ouros vão brotar agora. Fecha os teus olhos agora, prepara teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos nesse modelo online ainda. Nós estamos ainda, Deus, no cenário de pandemia. Mas nós não duvidamos, o Senhor não perdeu o controle de todas as coisas, e o Senhor vai falar hoje, como falou através dos hinos que ministramos ao Senhor. Já tivemos tempos que saímos, Senhor, saímos celebrando, saímos semeando com lágrimas, mas voltamos colhendo com júbilo. Fala a essa família que perdeu um ente querido, fala a essa família que perdeu o emprego, fala a essa família que está desesperada, que está no maior calor do dia, fala a essa família e consola corações agora. Eu imponho minhas mãos e declaro corações sendo consolados pelo Espírito Santo, e nós vamos viver, Senhor, o melhor de Deus. Obrigado por essa palavra, pela leitura da palavra, e usa meus lábios como canal de bênção, e que homens e mulheres agora se alimentem da poderosa palavra de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Nosso tema hoje, dia de maior calor. Apenas um versículo e meio, nós vamos dividir em 6 partes. Mas eu quero dar 4 definições de dia de maior calor,
para ficar bem claro para você entender o que Abraão viveu. E o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o nosso Deus. O mesmo Deus de ontem, hoje, é o mesmo Deus de sempre. Mas eu quero deixar bem claro 4 definições de o dia de maior calor. Número 1, o dia de maior calor é aquele dia de maior pressão. É o dia que nós temos que fechar um contrato, é o dia de uma entrevista para um emprego novo, é o dia de uma decisão muito importante que temos que tomar, é o dia em que não sabemos como agir com uma situação nova que apareceu. Por quê? Porque a pressão está grande, é tão grande que nos paralisou. Então, o dia de maior calor é um dia de pressão, de decisões, de posicionamento, e que a gente, às vezes, nunca viveu, mas tem que viver e tem que saber o que vai tomar de decisão. Segunda definição de um dia de mais calor, é aquele dia do acidente de carro, que você bate o carro, é aquele dia que o médico dá um diagnóstico que você não queria, é o dia que tem uma desavença em casa entre o homem e a mulher, é o dia que a mãe tem que repreender o filho com um pouco mais de veemência, é o dia que a gente sofre até um assalto meio, que a gente nunca quer, mas acontece um assalto aqui, um assalto ali. É o dia em que as pessoas até dizem para você, cadê o seu Deus? Olha a temperatura aumentando. Nós passamos por dias que são de calor intenso. Então eu estou dando agora 4 definições de dia de calor intenso. Número 3, o dia de maior calor é aquele que você pensa e quer desistir de tudo. A pressão está muito forte que você quer ir embora, você quer largar tudo. Você não quer conversar com ninguém, você não quer ajuda, você está pensando besteira, você está pensando em sumir. O calor está tão intenso que você não quer ajuda de ninguém, você não tem força nem para orar, você nem quer se aconselhar com ninguém. Você bloqueia o WhatsApp, você bloqueia tudo. O dia de calor está intenso. 4ª definição de dia de maior calor. É o dia em que parece que tudo acabou. Realmente não tem mais jeito. Acabou a paciência, acabou o sono, acabou a comida na mesa, acabou até a fé. Nessas 4 definições de um dia de maior calor, eu quero te perguntar, quem nunca passou por um desses dias assim? Eu quero te perguntar, quem nunca viveu um dia de calor intenso? Talvez eu tenha dezenas de pessoas agora me assistindo e estão passando por uma temperatura no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida matrimonial, de calor intenso. Eu não sei qual é o nível de calor que está na sua casa, na sua família. Eu só sei de uma coisa, a palavra de Deus nos orienta que nós vamos passar por eles. Seja fiel ao Senhor e Ele vai te dar direções iguais Ele deu a Abraão, porque Deus não tem filhos prediletos, Deus não faz acepção de pessoas. Deus orientou Abraão a passar por aquele dia de calor intenso de uma forma, e Ele também quer te orientar nessa noite. Como está a temperatura na sua casa? Como está a temperatura das suas finanças? Como está a temperatura da sua saúde física? Como está a temperatura do alimento na sua mesa?
como está o seu dia de calor, que todo mundo passa. Eu quero dizer para você que tem gente que às vezes piora a temperatura, porque o dia já está tenso, e sabe o que ele faz? Já brigou com a mulher, então eu vou sair de casa. Então ele piora mais ainda a coisa. O Espírito Santo está te pedindo agora, calma. O Deus que cuidou de Abraão está cuidando de você. O Deus que ensinou Abraão a passar pelo dia de intenso calor é o mesmo Deus que está aqui para cuidar de você, da sua casa e da sua família. Eu tenho famílias agora que já estão chorando, porque estão dizendo, pastor, essa semana a temperatura aqui em casa ficou elevadíssima. Essa semana o calor foi intenso. Eu te peço agora, no nome de Jesus, tenha calma. Tenha calma. Deus vai falar contigo nesta noite de hoje e no próximo domingo. Fica ligado, porque eu já disse, vamos dividir em duas partes essa mensagem. Mas vamos antes aos capítulos anteriores. Porque, irmãos, a Bíblia é toda completa. Para chegar no capítulo 18, nós vamos falar 3 capítulos anteriores. Porque no capítulo 18 é que está escrito, no maior calor do dia. Mas aconteceu algumas coisas no capítulo 15, aconteceu algumas coisas no capítulo 16, aconteceu algumas coisas no capítulo 17, para então chegar ao ápice do calor, da luta, da prova, da tribulação de Abraão no capítulo 18. Vamos lá, só para você acompanhar a história e ver o que Deus está preparando para você e para a tua casa. No capítulo 15, Abraão está desanimado, porque na minha Bíblia diz o título do capítulo 15, diz assim, ó, Deus anima Abraão, reforçando para ele a promessa. Escute bem isso, meu querido, minha querida. Deus quer agora animar você e dizer para você, eu tenho uma promessa, você precisa passar pelo capítulo 15. No capítulo 15, Abraão está desanimado e Deus faz ele refletir e pensar no galardão. Ei, escute isso. Deus te prometeu algumas coisas há algum tempo atrás, mas o calor agora está intenso e você pode estar até como Abraão, desanimado, mas o Espírito Santo te anima nessa noite e diz para você, fica firme, porque eu tenho uma promessa para você. Deus está dizendo para Abraão, não olha para o calor, vai aumentar, vai ficar pior, mas olha para a promessa, olha para o galardão, olha para aquilo que eu te prometi. Eu prometi uma recompensa e eu vou dar. Uau! Deus está dizendo para você, família, para você, homem, chefe do lar, Deus está dizendo, eu prometi, eu vou fazer. Tá difícil, tá? A temperatura está alta, tá? Você perdeu algumas coisas, perdeu, você está desanimado, está, mas Deus está te falando, eu tenho uma recompensa para você, não desiste não. No capítulo 16, escute bem isso, amado, no capítulo 16, Abraão está já em depressão, mesmo recebendo uma palavra de Deus, mesmo Deus animando ele, mostrando a recompensa, no capítulo 16, a coisa piora. Está uma confusão agora instalada na casa dele. Sara e Agar estão em briga. As duas mulheres brigando em casa. Está um pé de guerra na casa dele. Você conhece a história. Ele tem que tomar atitudes. Quem sabe você hoje está pensando aí, pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Mas, Senhor, tem confusão na minha casa. Tem briga no meu lar, tem discussão lá no meu emprego, está um tumulto, eu estou ficando deprimido, Senhor, eu estou querendo desistir de tudo. Mas escute,
Deus está sabendo dessa situação. Deus está no controle. Ele tinha uma palavra que foi liberada para Abraão. E aí chega o capítulo 17. Para piorar, no capítulo 17, Abraão já está com 99 anos e a promessa de ter um filho não se cumpriu. Sabe o que Abraão já está pensando? Já era. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Uau, em nome de Jesus. Deus colocou você aí para assistir essa primeira parte da mensagem hoje, porque Ele quer falar contigo, que Ele vai mudar a tua história. No capítulo 17, Abraão está desolado, 99 anos, desanimado, deprimido, as mulheres brigando. Sabe qual é o momento que Abraão está? Ele está entrando no capítulo 18. Ele está entrando no maior calor do dia. A gente ora e não para de morrer gente. A gente ora e os hospitais continuam lotados. E Deus está dizendo, eu estou chegando, hein? Eu estou chegando, hein? A onda de milagres está chegando sobre a nossa nação e nós não vamos deixar de liberar esta palavra profética. Abraão está agora chegando no capítulo 18, aonde somente ali está escrito, ele está no maior calor do dia. Uma coisa é certa sobre isso, irmãos, Deus vai cumprir o que nos prometeu. Ei, papai, mamãe, irmãos nossos aqui de Curitiba, irmãos e amigos espalhados por esse Brasil e mundo afora, Deus vai vir, está vindo a nosso socorro. No maior calor do dia, eu e você precisamos ter uma convicção: Deus virá. Deus virá. Jesus vai agir. O Espírito Santo vai operar. Nada, nem ninguém pode impedir isso de se tornar realidade. Nada, nem ninguém. Escute bem isso que nós vamos enfatizar agora. Veja o que Abraão fez. Nesses 1 versículo e meio, irmãos, acontece 6 coisas gloriosas. Faça você mesmo o que Abraão fez, porque no final deu tudo certo. Amém? Escute bem isso. Faça o que Abraão fez, e nós vamos falar 6 pontos, e no final vai dar tudo certo. Ei, papai, mamãe, ei, querido, em nome de Jesus, você que está aí no cantinho desse sofá, chorando, o Espírito Santo está te sacudindo e dizendo para você, Deus está no controle. Siga os exemplos de Abraão. Deus foi com Abraão, com Isaac e Jacó, e Ele é contigo, com a tua casa, com a tua família. Nós vamos ver agora 6 pontos como atravessar o maior calor do dia. Como atravessar esse cenário de pandemia. Como atravessar esse cenário de desemprego. Como atravessar esse cenário sem aparente expectativa. Como atravessar esse cenário. Abraão conseguiu, você também vai conseguir, amém? Fica ligado junto comigo. Eu vou falar 2 pontos hoje, porque a introdução ela foi muito longa para ficar bem registrado, para que todos saibam que existe um dia, um mês, um período que o calor é intenso. Abraão viveu isso, mas ele também nos ensina como passar esse tempo difícil e como Deus operou de uma maneira milagrosa. Primeiro ponto, guarda essa palavrinha. No versículo 1, começa assim, na maioria das Bíblias no original. Gênesis 18, verso 1, começa assim, ó, depois. Lembra que eu falei capítulo 15, 16 e 17?
Isso aí é o depois. Depois do capítulo 15, 16 e 17. Depois que talvez você tenha perdido o emprego. Depois que talvez você tenha perdido um ente querido. Depois, no maior calor do dia, eu só te peço uma coisa: não seja precipitado. Você percebe no texto que nós lemos, então, poucas palavras, como Abraão não foi precipitado, nem no capítulo 15, quando desistiu da promessa, nem no 16, quando as mulheres estavam brigando, nem no 17, quando estava com 99 anos. Abraão não foi precipitado, por quê? Ele sabia que tinha um depois. Uau! Se liga nessa palavra, depois. Sempre vai existir um depois, irmãos. Daqui a pouco nós vamos estar falando, depois que a pandemia acabou. Ei, no nome de Jesus, hein? Daqui a pouco você vai estar dizendo, depois que passou tudo isso, sempre tem um depois. Não tome decisões de cabeça quente, porque tem um depois. Não tome decisões rápidas, não tome decisões eternas em cima de momentos passageiros. Sempre tem um depois. Não tome decisões impensadas. Pensa um pouquinho. No maior calor do dia, espere. Amém? Espere. Diga para os seus familiares aí, ó, um do lado do outro, sentado no sofá, em volta da mesa. Diga para sua esposa, amor, tem um depois. Daqui a pouquinho nós vamos estar falando, depois desta pandemia, depois disso tudo. Não tome decisões precipitadas. Considere esta palavra-chave, depois. O primeiro versículo, só essa palavra é muito rica. Depois. Quantos estão se arrependendo porque não pensaram no depois? Quantas pessoas estão chorando agora porque no calor do dia erraram numa escolha, esqueceram que tinham depois? Deus está no controle de todas as coisas, mas Ele deixou uma parte para nós, irmãos, nas nossas mãos. Espera. Não tome decisões precipitadas. Confie. Jesus disse para Jairo, crê somente. Calma. Chegou a notícia, a filha morreu. O maior calor do dia. Crê somente. Fica tranquilo. Depois. Toma decisão agora não, depois então você pensa em desistir, depois você pensa em chutar o balde, mas agora não, família, agora não, meu irmão, minha irmã, agora não, pastor, não desiste não desiste não, agora não, espera mais um pouco, jejua mais um pouco, ora mais um pouco, depois, você vai ver o que vai acontecer depois. Escute bem isso, depois tem um período de prova, tem um período de luta, tem um período de provação. Abraão passou o capítulo 15, passou o capítulo 16, passou o capítulo 17, mas depois, o ponto número 2, eu vou estar enfatizando o ponto número 2, para não encher você de tanta informação, eu vou deixar os 4 próximos pontos para o outro domingo, dia 18. Mas o ponto número 2 é fundamental e tenho certeza que é o que o Espírito Santo quer falar contigo e com a tua família agora. Olha o ponto número 2. Depois apareceu o Senhor.
Depois quando, irmãos? No maior calor do dia, na maior luta, na maior pandemia, temos uma garantia. Depois que somos provados, depois que somos testados, o Senhor vai aparecer. Ele vai aparecer para mim, vai aparecer para você, Ele vai aparecer na tua casa, na tua família. Depois dos testes, depois de tantas notícias ruins, depois, nós temos uma garantia. Se nós perseverarmos, se nós não retrocedermos, o Senhor vai aparecer para nós. Tu está entendendo isso? Está entendendo essa revelação? Abraão passa, capítulo 15, calor intenso, capítulo 16, calor intenso, capítulo 17, calor intenso, 99 anos, aí vem depois. Agora tudo isso é passado. Quando ele é aprovado por Deus, vem o depois. Aí neste depois, o Senhor aparece a Abraão e ele vai aparecer a você. Amém, gente? No meio do calor, no meio da intensidade da prova, no meio da luta, quando você estiver pensando já que não tem mais jeito, Deus vai aparecer. Aleluia! Uau! É isso aí, irmãos. Eu já estou com vontade de pregar. Me aguarde, domingo, dia 18, a segunda parte, hein? Porque tem muitas preciosidades aqui. Todos nós passamos por dias de calores terríveis. Mas, depois o Senhor aparece. Tem alguns, e eu como pregador, eu estou sempre pregando e já imaginando o que você está pensando. Tem alguns que já estão pensando assim, mas eu gostaria que ele viesse antes. Eu gostaria que Deus tivesse vindo antes da pandemia. Eu gostaria que Deus tivesse vindo antes do dinheiro acabar. Eu entendo você. Tem pessoas que estão pensando assim, eu gostaria que Deus viesse antes de eu ter sido mandado embora do emprego. Antes da minha paciência acabar, antes do meu carro bater, antes da doença chegar, antes. Escute isso. Aqui eu aprendo, irmãos, que é nos momentos difíceis que Deus vai chegar. Você está achando que está no máximo, mas Deus está dizendo, eu estou com você. Lembra do texto que diz que não tem provação nenhuma que Deus permite que seja maior do que eu ou você possa suportar? Então, essa provação que você está, você pode suportar, porque quando Deus perceber que você não pode, Ele chega na hora certa. Deus vai chegar na hora certa. Eu quero que você ensine seus filhos e diga para os seus filhos, nós vamos suportar e o nosso Deus vai chegar na hora certa. Note que Deus permitiu que Daniel entrasse na cova dos leões e na hora que os leões pensaram em ter fome, Deus, está escrito, fecha a boca dos leões. É no maior calor do dia que Deus vai vir com sua mão poderosa e vai agir na sua vida. Não se desespere, não se precipite. Daniel não se precipitou, Daniel estava tranquilo. Quando deu fome nos leões, Deus fechou a boca dos leões. Observe também que no maior calor do dia,
Sadraque, Mesaque e Abidnego entram na fornalha. E o rei mandou 7 vezes mais quente. Sabe o que aconteceu? No maior calor do dia, na fornalha pegando, queimando 7 vezes mais, Deus aparece, assim como apareceu para Abraão, Deus aparece na fornalha junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aleluia. Uau! Jesus não está demorando. Escute isso, meu querido. Em nome de Jesus, Jesus não está demorando. Ele chega na hora certa. Jesus não está demorando. Ele chega na hora certa. Que hora, meu Deus? É a hora que Ele definir. Ele é soberano. O que você tem que saber é, enquanto você está suportando, é porque Ele depositou uma força aí dentro de você. Deus deixou Abraão passar 25 anos esperando a promessa se cumprir. E a Bíblia diz que Abraão se fortalecia no Senhor. Se fortaleça em Deus agora, em nome de Jesus. Está quente o dia, está difícil, pastor, mas daqui a pouco você vai estar dizendo, depois o Senhor apareceu. Se Abraão tivesse aqui, ele ia falar isso. Depois do capítulo 15, 16, 17, veio o capítulo 18 e o Senhor apareceu. Quando o Senhor aparece, tudo fica mais claro. Calma. Diga para a tua alma, alma, fica calma. Aquieta-te. Lembra do Salmo? Aquieta-te. Aquieta-te, alma. Sabe o que está gritando aí dentro de você? A tua alma. Porque às vezes alimenta mais com notícias ruins. Abraão não foi precipitado, estava esperando, o depois ia chegar, e quando depois chegasse, Deus ia chegar, e Deus apareceu para Abraão. O que está confuso, já já vai ficar claro. O que está na maior dificuldade, daqui a pouco vai ficar fácil. Daqui a pouco nós vamos dizer, depois do Covid, depois da pandemia, depois o Senhor restaurou a minha sorte. Tudo isso aconteceu, irmãos, no maior calor do dia. Ouça o Espírito Santo hoje, não faça besteira, não tome decisões precipitadas. Por gentileza, papai, mamãe, casal, filhos, patrões, empregados, não tomem decisões precipitadas. Meus irmãos, em nome de Jesus, não toma decisão precipitada. Não diga, agora já era, não tem mais jeito. Calma, o calor está intenso. Abraão estava tranquilo. Teve um período desanimado, teve um período angustiado, mas ele sabia, passou o capítulo 15, passou o capítulo 16, passou o 18, 17, mas chegou o 18. E no 18, Deus aparece para ele. O Senhor Deus está vindo ao seu encontro. Escute isso. Tem pessoas aqui que precisam ouvir esta frase. O Senhor Deus Todo-Poderoso está vindo ao teu encontro agora e diz para você, eu estou contigo. E essa temperatura vai diminuir. Faça como Abraão fez, e hoje a gente só viu 2 pontos, daqui a pouquinho nós vamos estar orando, abençoando você, e domingo dia 18 eu vou falar mais 4 pontos extraordinários, e você vai ver, ele fez com Abraão, ele vai fazer com você e com a sua família também. Amém? Deus abençoe essa palavra, essa porção,
do Senhor para a tua vida. Fecha os teus olhos, eu quero abençoar você e daqui a pouquinho nós vamos estar semeando, nós vamos estar contribuindo para a obra de Deus, porque o calor já vai diminuir, amém? A onda de milagres está chegando e o sobrenatural de Deus vai acontecer. Deus fez com Abraão, Ele vai fazer com você também. Feche os teus olhos, segura a mão aí dos teus familiares, segura a mão de quem está pertinho de você e eu quero orar, eu quero abençoar você no nome de Jesus. Ah, meu Pai, Papai, no nome do Teu Filho amado, ninguém fica fora, Senhor, de dias de calor intenso, de dias de pressão, ninguém fica fora daquele mês que o calor foi muito diferente. Mas, Senhor, não deixe essas famílias tomarem decisões precipitadas. Assim como Abraão se manteve firme, assim como Abraão se posicionou, que homens e mulheres se posicionem agora. E o Senhor possa mudar a história deles. Eu os abençoo, abençoo essa família que está tomando a decisão agora de esperar, porque no calor do dia, Deus vai aparecer, vai vir com a sua mão e vai dar vitória ao teu povo. Abençoa teus filhos, abençoa tuas filhas, nós repreendemos essa pandemia e temos certeza que daqui a pouquinho nós vamos falar depois de 2020, depois de 2021, Deus se manifestou, guardou a minha vida, guardou a minha casa e a minha história mudou. O Senhor fez com Abraão, o Senhor vai continuar fazendo, hoje e sempre, no nome de Jesus, e que os felizes digam glória a Deus. Deus te abençoe, gente. Deus te abençoe. Tchau, tchau.